Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 5 estratégias que o diabo usa para te paralisar. Você sabe que o inimigo, ele trabalha com o único objetivo de tirar você da presença de Deus, de te afastar da palavra do Senhor. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui o seu like, é muito importante, clica aqui no gostei. E se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo no canal, se inscreva aqui no canal, clica aqui embaixo, ó, em inscrever-se para receber vídeos como esse. Todos os dias eu tenho postado um vídeo no canal para te abençoar. Amém? Vamos então meditar na palavra de Deus? Eu quero colocar para você a primeira estratégia que o inimigo usa para paralisar a sua fé, que é a tentação. E aqui no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15, diz assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A tentação, ela vem para todas as pessoas. É importante você entender isso. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado. Lá no deserto, nós conhecemos a história, está lá no livro de Lucas, capítulo 4. Quando você é tentado, entenda, não é Deus que está te tentando. Tem pessoas que têm esse entendimento equivocado. Por isso o texto diz, ó, quando for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não vai tentar você. Jamais Deus fará isso. Agora, o inimigo sim. O inimigo vai tentar contra a sua vida, porque ele tem um objetivo de te paralisar, fazer você pecar contra Deus. A tentação, ela tem esse objetivo, te afastar da presença de Deus com o pecado. E diz aqui no texto, ó, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. O que você entende com isso? Que o inimigo vai usar, o diabo vai usar situações que são agradáveis aos seus olhos para te tentar, para fazer você pecar contra Deus. Então ele vai usar aquilo que talvez você mais quer, ou talvez aquilo que é muito agradável à sua carne, para te afastar da presença de Deus. Então tudo isso é sim uma estratégia de Satanás. Porque lá no finalzinho do texto diz, ó, o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, entenda, tentação é uma estratégia do diabo para te paralisar, ok? Vamos para a segunda, eu quero compartilhar com você. A segunda estratégia do diabo é o engano, é enganar você. O diabo, ele engana muitas pessoas. A Bíblia declara que ele é o pai da mentira, então ele sabe muito bem como mentir, como enganar uma pessoa. E aqui em Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. O que você entende com isso, meu irmão? O que você entende com isso, minha irmã? Que enganar as pessoas faz parte da estratégia de Satanás. E quantas pessoas não abandonam a fé? Quantas pessoas estavam ali firmes na presença de Deus e aí com o passar do tempo aquela pessoa se esfria, quando você vai ver ela se afasta de Deus. Por que isso acontece? Porque ela foi enganada pelo diabo. O diabo enganou, usou alguma situação para enganar, enfraquecer aquela pessoa. E alguns seguem até outras doutrinas, ou seja, um evangelho mais fácil, um evangelho que não há renúncia, enfim. Poderia citar aqui vários exemplos. Mas tudo isso são doutrinas de demônios para enfraquecer a pessoa, para fazer a pessoa se afastar da presença de Deus. Então, tome muito cuidado, não seja enganado. E somente aquele que conhece a palavra, a verdade, é que não pode ser enganado pelo diabo. Então, você conhecendo a palavra de Deus, ele não vai te enganar, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Vamos aqui para a terceira estratégia que o inimigo usa para te afastar da presença de Deus, que é a incredulidade. E eu quero compartilhar com você. Aqui em 1 Reis 18, 21, diz assim, ó, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga. Mas se Baal é Deus, siga-no. E o povo, porém, nada respondeu. O que Elias aqui estava dizendo com esse texto? O povo estava em dúvida entre servir a Deus
e servir a Baal. Ou seja, é como hoje em dia, a pessoa está em dúvida se ela segue a Deus ou se ela segue o mundo ou o diabo. Tem pessoas que estão dessa maneira, que estão sendo incrédulos, que a incredulidade está dominando o coração da pessoa. O que é incredulidade? É quando a pessoa deixa de crer. Quando você deixa de crer na palavra de Deus, você se torna incrédulo, você se torna uma pessoa sem fé. E isso é um perigo, porque isso é uma estratégia, isso é uma armadilha que o diabo usa para te afastar da presença de Deus. O único objetivo da incredulidade no coração de uma pessoa é afastar ela da presença de Deus. E é exatamente isso que o diabo tem feito com muitas pessoas. Colocado a incredulidade no coração para que a pessoa se afaste da presença do Senhor. E foi isso que Elias estava declarando. Olha, se o Senhor é Deus, siga ele. Mas se é Baal, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Ou seja, o povo estava em dúvida. Então, cuidado para que o inimigo não coloque isso no seu coração, uma dúvida, uma incredulidade, pois o único objetivo vai ser te afastar da presença de Deus. Vamos para a quarta estratégia que Satanás usa para paralisar você, para te afastar da presença de Deus. E eu coloquei aqui, a preocupação. Nós sabemos que uma mente preocupada, uma mente realmente focada nas preocupações, deixa a pessoa fraca, deixa a pessoa desanimada. Tome muito cuidado. O que está preocupando você? Aqui em 1 Pedro 5, versículo 7 ao 9, diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E diz mais, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você deve lançar aquilo que te preocupa nas mãos do Senhor. Você não precisa ficar vivendo aquela preocupação e esquecendo que existe um Deus que cuida de você. É importante você lançar diante de Deus. O texto é bem claro, lance sobre ele. O que está te preocupando? O que preocupa o seu coração? É isso que você deve fazer, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando você lança nas mãos do Senhor, então ele cuida daquilo que você mais precisa. E quantas pessoas não fazem isso e vivem preocupados, vivem uma vida de preocupações e dentro da igreja. E aí o que acontece? A pessoa ela vai se enfraquecendo na fé, porque ela perde a confiança em Deus. Somente uma pessoa que não confia em Deus vive preocupado. E o diabo, ele sabendo disso, ele fica ali ao redor. Diz o texto, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, todos nós temos lutas, problemas, mas não podemos deixar as preocupações nos afastar da presença de Deus, tirar a presença de Deus das nossas vidas. Então, essa foi a quarta estratégia que eu queria compartilhar com você, que o inimigo usa para te enfraquecer. E a quinta e última é o desânimo. E eu vou colocar para você. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, essa é a quinta e última, eu queria falar muito sobre isso aqui com você. O desânimo é uma estratégia terrível que o diabo coloca no coração de muitas pessoas. Quando ele desanima uma pessoa, a pessoa fica suscetível e fraca para que ele possa sugerir outras coisas. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O desânimo, ele vem. Elias, por exemplo, que nós acabamos de ler aqui, ele teve um período que ele estava desanimado, que ele pediu até a própria morte. E nós também podemos passar por isso, de estar desanimados, de às vezes não entender o que Deus quer fazer em nossa vida. E o diabo usa essa situação para ali nos afastar da presença de Deus. Quantas pessoas que ficam desanimadas, talvez até mesmo por uma situação que aconteceu na igreja, um problema, às vezes que aconteceu na casa de Deus, e a pessoa desanima. Então, tome cuidado, pois isso é uma estratégia. Você não pode desanimar da presença de Deus. E se você está desanimado, fraco, ali pensando em desistir, ore, fale com Deus e peça ajuda. Peça ajuda, porque Jesus foi claro, devido ao aumento da maldade,
o amor de muitos se esfriará. Quem são esses muitos? São aqueles que estão na presença de Deus. São aqueles que estão na casa de Deus. Ele não está falando de outro grupo de pessoas, mas ele está falando de pessoas que estão ali praticando, procurando viver a vontade de Deus. Então, o desânimo é uma estratégia que o inimigo usa para te afastar da presença de Deus, e uma vez ele te afastando, ele vai tentar te destruir. Então, tome muito cuidado. Essas aí foram as 5 estratégias que o diabo usa, para tentar te afastar da presença de Deus. Tome muito cuidado. Se você ficar atento, ele não vai conseguir te enganar. Pelo contrário, se você estiver atento, se você estiver observando, atento a tudo aquilo que acontece na sua vida, você vai se fortalecer e ele não vai conseguir o objetivo dele, que é afastar você da presença de Deus. Amém? Bom, se você gostou dessas 5 estratégias que eu compartilhei com você, deixa aqui o seu like, é muito importante, tá bom? Comenta aqui o que você achou, para que a gente possa aqui estar depois interagindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe poderosamente sua casa, o seu lar, e fique atento. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo te desanimar, não deixe ele colocar incredulidade em você. Pelo contrário, resista ao inimigo, como está escrito, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Deixa aqui o seu like, é importante. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.